Olá, amados e amadas, que a paz seja contigo, amém? Olha só, uma das coisas que eu aprendi eu quero compartilhar com vocês. Um dia o Senhor Jesus me perguntou: Filha, o que quer que eu te faça? E eu, hã? Ele, Sandra, o que quer que eu te faça? E aquela pergunta me impactou um pouco, sabe por quê? Porque até aquele momento ninguém tinha me perguntado: o que quer que eu te faça? O que você quer? Fala para mim o que você quer e eu vou te atender. E eu fiquei olhando assim para o Senhor, como assim, Senhor, o que eu quero? O Senhor me pergunta o que eu quero e eu nem sei o que eu quero. Aí ele ficou me olhando esperando uma resposta e eu sabia que ele queria realmente essa resposta. Aí eu falei, Senhor, eu não vou te responder de imediato agora. O Senhor me dá um tempo para que eu possa pensar? Porque, Senhor, na minha mente vem muitas coisas que eu quero. Senhor, não imagine listas e mais listas de coisas que eu quero, Senhor. Mas dentro dessas coisas que eu quero, de listas infinitas, nenhuma delas vai ter o que eu realmente quero. Então, Senhor, eu te peço um tempo, eu posso pensar um pouco? E o Senhor me disse, olhou para mim assim com aquela carinha de paciência. Tá bom, pode pensar. E eu fui procurar dentro do meu ser o que eu realmente queria. Porque uma resposta dada imediata, eu quero tal coisa, talvez não seja aquilo. Então eu pensei, pedi para o Senhor sondar o meu coração, sondar a minha alma. E o Senhor me levou lá no fundinho, uma coisa que eu realmente quero. Aí eu voltei para o Senhor e falei, Senhor Jesus, eu já sei o que eu quero. Ele, pode falar. Senhor Jesus, eu não quero ter medo. Aí o Senhor me olhou, ficou me olhando. Eu falei, Senhor, eu não quero ter medo. A tua palavra diz para a gente ser forte e corajosa. A tua palavra diz para não esmorecer, para a gente não desistir, para a gente persistir nos caminhos do Senhor. A tua palavra diz para a gente vencer, que a gente tem que ser valente. Então, Senhor, eu não sou uma valente. Eu sinto medo muitas vezes, Senhor. E muitas vezes o medo me para. Eu fiquei parada muitas vezes, estou parada muitas vezes por causa do medo, Senhor. Eu não quero sentir medo. Eu gostaria muito que o Senhor me desse coragem. Aí o Senhor, olhando assim para mim, ele falou, filha, você acha que meu servo Davi, o tempo todo, ele foi só corajoso? Você acha que Josué, o tempo todo, foi corajoso? Você acha que Maria, quando eu disse para Maria que ela seria, que dentro do ventre dela, o Messias estaria ali, que ela seria mãe do Messias, você acha que ela não sentiu medo? Aí eu falei, mas Senhor, o medo não é uma coisa boa. O Senhor falou, realmente o medo, muitas vezes, quando usado para o mal, ele não é uma coisa boa. Mas o medo é um sentimento que eu coloquei em você. Um sentimento que faz parte do ser humano.
Então, quando o medo me domina, aí ele não é bom. Mas quando o medo te faz pensar, te faz refletir, aí o medo é um sentimento bom. Uma coisa, filha, você não pode ficar presa no medo. Porque o que aconteceu com você, quando você sente medo, filha, você fica parada. Você não sabe o que fazer ou para onde ir. E agora? O que eu faço? Aí o Senhor falou para mim, filha, na hora que você sente medo, corra para mim. Eu falei, correr? Eu não corri? Aí o Senhor me levou lá no Salmo 34:6, que diz assim: Eu busquei o Senhor, e ele me ouviu, e me livrou de todos os meus medos. Olharam para ele e foram iluminados, as suas faces não foram envergonhadas. Ele falou assim, filha, eu sou o único que pode te livrar dos teus medos. Então, na hora que você sente medo, filha, corra para mim. Está com medo de sair? Está com medo de ir lá numa entrevista de emprego? Corra para mim primeiro. Está com medo de ir lá fazer um teste de direção, de não passar lá no Detran? Corra para mim. Está com medo de nunca mais ver quem você ama? Corra para mim. Está com medo de ficar sozinho? Corra para mim. Está com medo de fazer algo simples que eu pedi, que é levar as boas novas da salvação a todos aqueles que estão perto de você? Corra para mim, porque eu vou te dar uma estratégia. Eu vou te ensinar como vencer o medo, porque o Senhor não tirou o medo, Ele me deu armas para vencer o medo. E muitas vezes eu chamo medo de timidez, no que para mim, no meu entender, timidez e medo dá no mesmo, porque os dois para a gente, bloqueia a gente, que a gente não consegue sair do lugar, meu Deus. E o Senhor falou, corra para mim, filha. O importante é que você saiba para quem você tem que correr. Não é no ouvido de um ser humano, não é em cartas, não é desabafando com a pessoa errada, mas é para mim. Corra para os pés do Senhor. E é que nem diz aqui nos Salmos, e Ele me livrou de todos os meus medos. Sabe o que é todos? E carrega em você essa palavra, filha. Eu te livrei do teu medo. Na hora que eu falar para você, vai, e dá aquele friozinho na barriga, aquele medinho, respira fundo. E que eu falei para você e se lembra. Eu te livrei de todos os seus medos. Tá bom? Então vá. Vá, filho. Não tenha medo, filha. Não tenha medo, filho. Porque você está sozinho ou porque tem uma entrevista de emprego para fazer ou porque algo não deu certo. Não deu certo é porque eu não quis que deu certo. Porque algumas vezes o Senhor usa algo bem radical para nos parar. Porque estamos indo no caminho. De repente a gente desvia. E para trazer a gente de volta para onde a gente estava, para continuar no caminho, muitas vezes ele usa algo bem radical com a gente. Então não tenha medo, não se sinta envergonhado. Levante a cabeça, porque de todos os nossos temores ele nos livra. E quando olhamos para eles, nós somos iluminados e nosso rosto não será confundido entre os outros. Ele não nos confunde, porque a luz do Senhor brilha em nós, amém? Então leve contigo essa palavra, não tenha medo. Não é fácil aprender a não ter medo. Mas olha, dá certo, viu? Dá certo sim.
Seja forte, seja corajoso, entenda. O seu rosto não vai ser confundido. Amém.